Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi e eu tenho um site que é o pocblog.com. E o POC Responde de hoje tem um convidado muito especial, que é o meu noivo. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que deve ser bem divulgado, a hemofilia. E o Carlos veio aqui hoje para explicar um pouco melhor sobre essa doença. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos, o noivo da Gabi, como ela já me apresentou de início. E eu também sou residente em hematologia, então eu vim aqui hoje para explicar um pouquinho melhor para todo mundo sobre o que é a hemofilia. Eu anotei algumas perguntas aqui para poder passar esse conhecimento para você que está assistindo. A primeira pergunta, o que é a hemofilia? Então, a hemofilia, ela é uma deficiência, em geral, hereditária. Por causa dessa deficiência genética, uma proteína faz parte de muitas proteínas do nosso sangue que produzem uma coagulação normal, ela é defeituosa. Então, a coagulação de uma pessoa com hemofilia, ela nunca é como de uma pessoa normal, não coagula tão rápido. Carlos, quais são os sintomas da hemofilia? Os sintomas, na verdade, são manifestações de hemorragia. Não é como a maioria das pessoas acaba pensando que a hemofilia seria um sangramento de qualquer natureza, mesmo externo. Se eu cortar um dedo, um braço, alguma coisa superficial, vai fazer um sangramento se perpetuar para sempre, e também não faz com que o sangramento seja mais rápido ou acelerado do que uma pessoa normal. Eles são dependentes da gravidade. A doença é grave, moderada ou leve. Como a hemofilia é transmitida? Então, a hemofilia é passada por causa de ela estar no cromossomo X, ela vem geralmente como uma herança das nossas mães. Como é feito o diagnóstico da hemofilia em uma pessoa? O diagnóstico da hemofilia ele é feito quando, principalmente, a criança começa a ser exposta a desafios de coagulação. Por exemplo, uma vacina intramuscular. Quando uma criança normal não tende a ter sangramento prolongado, em alguns minutos, em poucas horas o sangramento seria normalmente estancado. No caso de uma criança hemofílica, pode ser que o sangramento perdure por cerca de horas, até próximo de um dia ou mais, se não for feita a correção com um fator de coagulação necessário. A partir de manifestações clínicas como hematomas muito evidentes, hemorragias também, desse tipo de articulações, com a criança ficando com o bracinho dolorido, não querendo movimentar, às vezes só chorando quando se tenta movimentar uma articulação, mesmo sem ela ainda poder dizer o que ela está sentindo, é bom se suspeitar. E nesse caso o diagnóstico vai ser feito por uma triagem de exames laboratoriais, sempre tentando avaliar junto a história clínica da criança e dos seus familiares para avaliar o padrão de herança da doença. Qualquer pediatra pode ser suficiente para avaliar se o nível de manifestações de hemorragias ou hematomas ou as equimoses, que seriam só os roxinhos sem formar hematoma profundo, se são próximos do normal ou se pode ser alertado para ter que investigar algo mais grave como hemofilia. Ela é uma doença para a vida inteira da pessoa ou ela ocorre em alguns momentos da vida? A hemofilia acaba sendo uma doença permanente. A gente tem a deficiência do gene desde que nascemos com o defeito genético, então a produção não vai se corrigir. Essa doença ocorre só em homens ou em homens e mulheres? Então, a hemofilia, por ser causada pela deficiência de fatores de coagulação que possuem os seus genes nos cromossomos X, para que um homem seja hemofílico, basta que ele receba um cromossomo X com um defeito em algum desses fatores de coagulação, porque o outro cromossomo pareado ao X será o cromossomo Y, que determina o sexo masculino. Já no caso de mulheres, que tem um par de cromossomos X, um dos cromossomos X sendo portador da deficiência do fator, ainda será equilibrado pela produção normal. É muito mais comum de termos hemofílicos ou portadores de hemofilia homens que manifestam a doença, assim como portadoras de hemofilia mulheres que não manifestam a doença. É uma doença muito grave ou é uma doença que pode ser controlada, tratada? Hoje em dia, a gente pode dizer que ela é uma doença totalmente controlável. Ela é uma doença crônica que realmente vai nascer com a criança, vai fazer com que a criança tenha que aprender a lidar com ela até a vida adulta, mas desde que haja uma conscientização, a criança consegue, logo na infância, saber se cuidar e
tendo o tratamento adequado sempre às mãos, com os pais orientados a não atrasar o início de qualquer tratamento necessário decorrente dos sangramentos da doença, ela é uma doença totalmente controlável para que não se tenha sequela na vida adulta e que não se traga risco de vida para a criança. E qual é a diferença entre a hemofilia A e a hemofilia B? Que toda hemofilia pode ser classificada em tipo A, deficiência do fator 8, ou hemofilia B, a deficiência do fator 9. A diferença entre hemofilia A e B seria o tipo de fator que tem a mutação, sendo a mais comum, 75 a 80% dos casos de hemofilia. O que é o fator de coagulação que as pessoas com hemofilia têm deficiência? Então, fatores de coagulação nada mais são do que proteínas que circulam no sangue e, quando necessário, são ativadas junto de outros fatores, e principalmente do cálcio, para iniciar a formação de uma rede de fibrina, fazendo com que o sangramento seja estancado. No caso do hemofílico, mesmo que ele tenha essa quantidade de fator muito reduzida, não é que ele não consiga fazer a coagulação, é que a coagulação dele vai ser muito mais lenta, cerca de 10 a 100 mil vezes mais lenta do que uma pessoa normal, se a atividade do fator dele for muito próxima do zero. Quais são os principais lugares que ocorrem os sangramentos numa pessoa? Os sangramentos nos hemofílicos mais comumente estão relacionados às articulações. Então a gente dá o nome de hemartrose para um sangramento intra-articular, dentro de uma junta. Esse sangramento ele ocorre mais comumente nas articulações mais propensas a ter impacto. Então, o joelho acaba sendo um dos principais alvos de hemofílicos, assim como os tornozelos, que também têm amplitude de movimento muito grande e por isso o impacto acaba sendo maior e talvez facilitando ter vasos susceptíveis a sangrar, além de cotovelos, ombros, quadris e qualquer outra articulação. Mas em geral, os sangramentos mais comuns relacionados à hemofilia desde a infância até a vida adulta são sangramentos decorrentes de pequenas lesões, principalmente dentro das articulações, além de possíveis hemorragias intramusculares. Esse músculo pode ter um hematoma profundo que às vezes o sintoma para uma criança pode demorar para ser percebido. Há também possibilidade de ter sangramentos um pouco mais espontâneos dentro de sistema nervoso central, talvez por pequeno trauma, por algo que normalmente não causaria sangramento. Então quer dizer, qualquer trauma muscular, osteoarticular pode desencadear um sangramento, mas às vezes, dependendo da gravidade da hemofilia, o sangramento acaba sendo espontâneo. E aí a criança é que precisa ir aprendendo a diagnosticar em si mesmo quanto antes o sangramento para fazer, assim que possível, o tratamento. E principalmente sangramento dentro de articulações. Por quê? Nossas articulações normalmente estão sofrendo pequenos impactos. São microtraumas que levam a microhemorragias. Quem não tem distúrbio de coagulação, a pequena quantidade de sangramento é reabsorvida rápido, não há extravasamento de sangue para dentro da cápsula da articulação, mas no caso dos hemofílicos, esses pequenos sangramentos vão se perpetuando, o sangue pode ir acumulando. E a cada vez que tem-se um sangramento na articulação, que a gente chama de hemartrose, facilita que se tenha um segundo, um terceiro, um quarto episódio de sangramento, porque os vasos sanguíneos dessa articulação, dentro dela, vão ter que se proliferar para reabsorver o sangue que já saiu uma vez. E quanto mais vaso sanguíneo, mais fácil sangrar de novo. E o problema maior é daí que vem as consequências da hemofilia. Trazem com que o hemofílico, depois de uma certa idade, se ele não teve cuidado suficiente ainda durante a infância e adolescência, ele tem a sequela das articulações. O osso acaba se degenerando, levando a limitação de amplitude de movimento, levando a uma artrose secundária ao sangramento. Quais são os riscos que o hemofílico corre? Por exemplo, se eu tenho um filho e ele está com o joelho sangrando e ele esconde esse sangramento da mãe só para não ter que tomar o fator. Qual é a consequência que isso pode ter na vida futura dele ou mesmo em um espaço curto de tempo para ele? Bom, em geral, o que mais agrava a consequência do defeito de coagulação e de um sangramento intraarticular, em primeiro lugar, seria a dor, que costuma ser bastante forte, e a criança vai se limitar, talvez, a exercer as atividades diárias que ela precisasse. Quando a criança às vezes consegue esconder a dor, o problema vai ser, quanto mais tempo aquela articulação estiver exposta ao sangramento dentro da cápsula articular, mais tempo vai ter para que esse sangue ali se deposite em tecidos,
cause oxidação e degeneração de cartilagem até próximo de osso da articulação, causando no futuro o que a gente chama de artropatia hemofílica ou sequela articular, que pode na maioria das vezes ser irreversível, em alguns casos indicar correção cirúrgica, em alguns casos substituição completa até da articulação com prótese ou órtese. Então, na vida adulta, inclusive, pode se tornar um cadeirante por ter articulações de membros inferiores muito comprometidas, pode depender talvez de muleta, pode depender de auxílio para alguém ajudar na locomoção, porque ela pode não conseguir dirigir. Então, as sequelas articulares podem ser muito importantes. Por isso que a conscientização de criança quanto antes, saber se auto-aplicar o fator, a saber dizer para os pais quando ela precisa de fator, e principalmente depois de ter um sangramento, a não deixar que uma articulação se torne o que a gente fala de articulação-alvo, que vai se tornar uma articulação com sangramentos de repetição, até que se torne uma sequela articular importante. Então, as consequências tardias é que são mais graves, principalmente porque a criança talvez não tenha consciência no início da idade da infância e adolescência, que o tratamento precoce é o que vai prevenir que no futuro ela tenha muita limitação funcional e se torne deficiente físico, como até pouco tempo atrás a maioria dos hemofílicos se enquadrava. O ideal é que a criança sempre seja atenta e que os pais também ajudem a criança a se conscientizar. E os pais podem perceber às vezes um pequeno sangramento colocando a mão na articulação e sentindo o calor, pedindo para a criança mobilizar e vendo se há limitação da amplitude de movimento. Então, desde pequeno, os pais podem se educar também para fazer esse controle. Como é feito o tratamento da hemofilia, o tratamento primário e o tratamento medicamentoso da doença? O tratamento consiste basicamente de repor o fator defeituoso. Então, se a atividade do fator 8 está reduzida, a gente precisa repor por infusão intravenosa do fator 8 de coagulação humana. Desde que se comece a ter sintoma, por exemplo, de um sangramento articular, a criança, a pessoa hemofílica, precisa evitar que o sangramento continue. Para isso a gente pode usar a crioterapia, a aplicação de gelo local, mas evitando que tenha contato direto de superfície congelante com a pele sobre a articulação, para não ter perigo de fazer queimadura a frio. Imóvel, evitar que o esforço na amplitude de movimento seja feito para que não se propicie mais trauma para aumentar o sangramento. E a partir daí, a pessoa vai ser direcionada a se auto-aplicar o fator 8, se ela tiver essa condição, ou se dirigir a um centro de tratamento, geralmente ligado a um hemocentro, a um instituto de tratamento de hemofilia especializado, para poder receber esse fator, que aí vai ser feito sempre sob prescrição médica, em geral de um hematologista, para poder ter a dosagem adequada conforme o peso e também conforme a gravidade do sangramento. Então, dependendo do sangramento, a dose do fator que vai ser prescrito também vai ser maior ou menor. Você falou que o tratamento para quem tem hemofilia é a aplicação do fator 8. E como que é feito a aplicação desse remédio? A preparação e administração do fator de coagulação, seja o fator 8 ou o fator 9, ela é feita em geral em ambiente hospitalar, ou quando o hemofílico já passou por treinamento, pode ser feito em casa com a dose domiciliar de urgência. Então, a aplicação do fator de coagulação precisa ser feita, na verdade, em forma de aplicação intravenosa, para que ela entre logo em circulação e vá agir nos locais em que precisa ser desencadeado a hemostasia. Por ser uma proteína que não pode ser ingerida por via de trato gastrointestinal, porque ela seria destruída, hoje em dia é produzida por laboratórios tanto de forma de extração de plasma humano ou também por novas tecnologias de engenharia recombinante, sintéticos ou biológicos, para a produção do fator de coagulação sem que ele tenha sido retirado do plasma e purificado. Essa proteína então vai ser transformada em um liofilizado, que vai acabar vindo embalado num frasco com um kit de aplicação, em geral com seringa, com um frasco contendo um fator liofilizado, um frasco contendo água destilada para que seja reconstituído o fator, uma agulha de transferência e uma agulha de filtro para que a seringa aspire o resultado final dessa medicação. E aí, quando estaria na seringa, é feita a aplicação por meio de um acesso venoso periférico, em qualquer veia superficial que pode ser usada nos membros superiores ou inferiores, se necessário.
Eu queria saber se esse tratamento tem algum tipo de complicação. Na verdade, o tratamento de reposição de fator de coagulação, ele traz basicamente um risco, que seria o desenvolvimento de inibidores contra o fator de coagulação. Felizmente pouco comum, mas quando acontece, traz a complicação de perder-se o efeito normal de resposta ao tratamento convencional. Então, se um hemofílico, por exemplo, com hemofilia A, produz anticorpos contra o fator 8, esses anticorpos são chamados inibidores. Eles inibem que o fator 8, mesmo quando aplicado, faça a sua atividade na cascata de coagulação e chegue a formar uma hemostasia adequada. Quais as formas de prevenir o sangramento? Prevenir sangramento acaba sendo uma coisa relativamente fácil para um hemofílico que seja bastante consciente. Então, evitar se expor a atividades que levem a possíveis traumas, atividades de impacto também devem ser evitadas. Qualquer tipo de atividade com muito contato físico imprevisível deve ser evitadas. O que é uma profilaxia? Profilaxia na hemofilia seria a utilização dos fatores de coagulação como um tratamento pré-sangramento. Hoje em dia, os tratamentos de preferência, de excelência para hemofílicos, seria com a chamada profilaxia primária, utilizando-se fator de coagulação em doses equilibradas e individualizadas. Talvez essa reposição possa ser feita a cada 2 ou 3 dias, para que a musculatura corporal seja otimizada para manter articulações estáveis e diminuir o risco de sangramentos. As pessoas com hemofilia devem praticar esportes? Quais tipos de esportes devem ser praticados? A atividade física é uma prática muito encorajada e pode ser feita principalmente com exercícios isométricos ou yoga, pilates, alongamentos, fortalecimento muscular com exercícios isométricos, que são aqueles em que não há tanto movimento, mas principalmente contração da musculatura. A atividade de ciclismo, desde que controlado para evitar risco de quedas, também não traz tanto impacto para as articulações dos membros inferiores, pode ser bastante útil para manter a musculatura fortificada sem impacto. A natação acaba sendo um tipo de atividade física muito útil para fortalecimento muscular e também para exercício cardiovascular, por ser um exercício aeróbico junto, mas muito tipo de atividade, esportes mais suaves, individuais, sem tanto impacto coletivo, pode ser bastante estimulado, faz com que as articulações ainda fiquem mais fortificadas por causa da musculatura ao seu redor e diminua a chance de ter sangramento. Então, na verdade, a escolha de atividade física para hemofílico é que deve ser feita sempre em conjunto com uma equipe multiprofissional, porque na realidade as articulações elas terão sangramentos facilitados se a musculatura em volta dessa articulação estiver ainda mais frágil, por manter a articulação ainda menos estável. Além de que a fisioterapia de reabilitação sempre deve fazer parte de qualquer hemofílico que tenha apresentado alguma articulação com início de sequela, para que seja reabilitado e volte a ter a sua função mais próxima do normal possível. A hemofilia tem cura? Ainda hoje não podemos dizer que a hemofilia tem cura, mas existem muitos estudos em andamento com procedimentos chamados de terapia gênica, mas isso ainda está tudo em estudo e a gente espera que daqui a alguns anos a gente ouça falarmos melhor sobre isso. Como que é a vida de um hemofílico? O hemofílico pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa? Eu diria que hoje em dia um hemofílico consegue ter uma vida muito próxima do normal. Basta que ele saiba reconhecer as suas limitações desde a infância, adolescência, e que os familiares o ajudem a transpor as dificuldades que a hemofilia pode trazer, principalmente na infância. É importante lembrar que a proteção de um hemofílico quando criança deve sempre ser ponderada. Basta que os pais também tragam para as pessoas que vão conviver com o hemofílico a necessidade de que ele esteja alerta para possíveis riscos e traumas com essas dificuldades e que possa exercer atividades o mais próximas do geral. Um dos motivos de eu vir aqui falar para vocês sobre hemofilia, e que eu acabei não comentando no começo do vídeo, nem a Gabi, é que eu sou hemofílico. Eu tenho hemofilia A grave, tenho uma atividade de fator 8 próximo de 1% no sangue, tenho manifestações de hemorragia de hemofilia desde 6 meses de idade, quando meus pais
descobriram que eu tinha hemofilia por causa de uma vacina intramuscular que se revezavam em comprimir um algodãozinho, passaram a noite e não parava de sangrar. E depois do diagnóstico, meus pais ficaram muito tristes, mas felizmente eu tenho que dizer hoje que as poucas sequelas que eu tenho de hemofilia são graças a eles. As orientações que eles puderam me passar, a conscientização que eles me ensinaram a ter quanto antes, assim que eu comecei a ter consciência mesmo do que era a doença, e as restrições que a gente tem na infância e na adolescência acabam sendo direcionadas talvez para outras atividades. Como eu sempre aprendi a gostar muito de atividades com pouco impacto, com pouco risco de sangramento, mas estou aqui para dizer para vocês que a hemofilia traz certas limitações, obviamente, mas que podem ser contornadas, e depende muito de as pessoas que estão ao nosso redor não terem certo preconceito, e que antigamente isso era mais comum, e na prática as atividades de um hemofílico vão depender da sua conscientização mesmo e do seu tratamento. Por isso que a gente combinou de começar fazendo esse primeiro vídeo explicando sobre hemofilia, e um próximo vídeo que a gente vai gravar é de eu demonstrando para vocês, se vocês tiverem interesse em ver, preparem-se para ver a agulha, como que eu faço a autoaplicação de fator 8, que eu aprendi desde próximo dos 15 anos de idade, quando o Hemocentro, onde eu fazia o acompanhamento, me orientava a fazer a aplicação domiciliar. Então, se você quiser aprender ou ensinar alguém a se auto-aplicar o fator 8, basta clicar aqui. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa ela aqui nos comentários que nós vamos responder assim que possível. E não se esqueça de clicar no joinha se você gostou desse vídeo, compartilhar esse vídeo nas redes sociais para que mais pessoas saibam a respeito dessa doença e não tenham preconceito. E não se esqueça também de se inscrever no POC TV para receber primeiras atualizações por e-mail. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau! Tchau!